The United Nations was built by the world for the world. Since 1945, it has been the place for countries to unite behind global solutions to global problems. Solutions that ease tensions, build bridges and forge peace. Solutions to eradicate poverty, spur sustainable development and stand up for the most vulnerable. Solutions that deliver life-saving relief to people living through conflicts, violence, economic hardship and climate disasters. Solutions that level the scales of justice and equality for women and girls. Solutions that tackle issues that were unimaginable in 1945, climate change, digital technology, artificial intelligence and outer space. In September, the General Assembly adopted the Pact for the Future, the Global Digital Compact and the Declaration on Future Generations. Together, these milestone agreements will help ensure that the United Nations system adapts, reforms and rejuvenates so it is fit for the changes and challenges around us and delivers solutions for all. But our work will always be rooted in the timeless values and principles of the UN Charter and international law and in the dignity and human rights of every person. In today's troubled world, hope is not enough. Hope requires determined action and multilateral solutions for peace, shared prosperity and a thriving planet. Hope requires all countries working as one. Hope requires the United Nations. On United Nations Day, I call on all countries to keep this beacon for the world and its ideals shining. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com o Colonial. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica
bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Olá a todos! Na sequência da chegada dos portugueses ao Canadá há 70 anos, vamos conhecer mais uma história. Esta é também fascinante. Fátima do Couto, conhecida por Fátima Miguel e João Casquilho. Irá certamente ser do seu agrado. Olá, eu sou Maria de Fátima de Couto, nasci em São Miguel, na Lombinha da Maia, Açores, e emigrei para aqui, para o Canadá, em 1956, a 18 de setembro. Meu nome é João Luís Sousa Casquilho, nasci em 1951, em São Miguel, fui para a Bermuda em 1978 e da Bermuda emigrei para aqui, para o Canadá, em 1989. Partes, meu irmão, para longe do teu país. Ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança, passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante, com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Fátima Miguel e Sr. João Casquilho, obrigada de nos receber tão bem no vosso seio familiar. Estamos em Laval, não é? Sim, em Laval, aqui em Saint-Dorothée, um lugar muito bonito, muito paisível, e desde já quero agradecer também a vossa presença, com muito gosto que recebemos vocês aqui na nossa casa. Quero também agradecer o vosso trabalho, o vosso empenho, que são sempre incansáveis
para toda a parte e também que divulguem para a nossa comunidade, não é? Que é muito importante. Muito obrigada pelas suas palavras. Chegou em que ano, Fátima? Eu cheguei cá no dia 18 de setembro de 1956. Completou agora 68 anos. Temos uma coisa em comum. O dia que chegamos ao Canadá. Olha, vê. Às vezes é uma coincidência, mas Feliz. uma coincidência feliz, não Sem é? dúvida. Então, feliz aniversário, Também não para é si. para nós. Para nós, exatamente. E o Sr. João chegou em que ano? Eu cheguei em fevereiro de 1989 aqui ao Canadá. Fevereiro. Mas antes o senhor tinha estado na Bermuda. Fui para a Bermuda em 1979, estive lá 11 anos na Bermuda, e eu depois tinha aqui meu irmão, o meu contrato já ia acabar de estar lá na Bermuda, e em vez de ir para São Miguel, eu falei com o meu irmão, para ver se amanhava-me um trabalho aqui, e vim para vir para aqui para o Canadá. Olha, antes de falar um bocadinho com a Fátima, eu gostaria de lhe perguntar quais são as diferenças que encontra ou que sentiu na Bermuda e que ao chegar ao Canadá não tem nada a ver. Há muitas diferenças. É tudo. Na Bermuda a gente temos tudo. Tudo de bom e tudo. E aquilo é uma terra que vive à custa do turismo. E a gente lá É temos... uma ilha. Aquilo é pequenino, é pequenino. E eu estive lá, a gente trabalhava lá e tudo. Fui para lá trabalhar com vacas, num farm de vacas. Tive 3 anos num farm de vacas, eu depois larguei, fui trabalhar para o governo. E qual é o dinheiro na Bermuda? O dinheiro na Bermuda, a gente trabalha com o dinheiro de lá e trabalha com o dinheiro americano. O valor era o meu. Agora, quando a gente queria mandar o dinheiro para a nossa terra, a gente pagava uma diferença pouco cheia. De repente, a gente mandava $5.000 ou $10.000 por ano para lá, era o que a gente podia mandar, $10.000 por ano para lá. E a minha mulher, e era a minha ex-mulher, era $5.000 cada um. E a gente só pagava $25 de diferença só por causa de mandar o dinheiro para lá. Porque aquilo, a Bermuda pertence à Inglaterra. A gente também pode trabalhar com libras lá, como a Inglaterra. Mas o que eu descobri há dias é que, em conversa com o senhor que visitou a Bermuda, me falou algumas delicadezas desse país. Por exemplo, a água é uma água que não é um recurso que é renovado, porque ela é recuperada depois de cair da chuva. É. A água, por exemplo, a água lá, os tetos das casas lá, é tudo feito em semente. E de roda da beira da casa, eles fazem uma caia de semente para aguentar a água, e a água vai para um tanque debaixo do chão, debaixo da casa. Quando chove, agora, por exemplo, se leva 2, 3 meses sem chover, se a água acaba, a gente compra a água. A água que a gente compra é de velho de chão. É água salgada, então que ser filtrada e tratada com lexívias e tudo. Sim, é renovada. É renovada essa água. Para a gente usá-la, para fazer comidas. Será que as pessoas sabem o quanto é precioso ter água natural, como nós temos no Canadá? Mas lá, é precioso. Lá, normalmente, aquilo é um país pequenino, não tem onde vai ir buscar água. Mas é um país muito rico, não é? É muito rico, São muito ricos. Quanto é que o senhor ganhava por mês nesse país? A gente lá ganhava a semana? Por exemplo, quando trabalhava no governo, eu trabalhei de repente em 5 dias, e de repente ganhava aí 500, 400 e tal, 500 conforme aquilo. Ao sábado e ao domingo, a gente se trabalhava ao sábado e ao domingo no governo, a gente ganha 10 dias, a gente ganhava 4 dias. Aquilo era o mínimo, quase $20 a hora que a gente ganhava lá.
É bom. E o senhor, quando deixa a bermuda, houve razões que o fez deixar ou foi uma aventura que fez para vir ao Canadá? Fiz uma aventura, mas talvez se tivesse ficado, talvez ainda hoje estivesse lá. Mas como o contrato ia acabar, e depois o contrato que acaba, a gente vai para o jornal. Vai para o jornal de 2, 3 meses, desaparece da terra, é sempre o preferido. E eu disse, ia com medo, para não ia resolver mudar de vida, dar 8 balanços. E tem uma grande população açoriana lá. Oh, é uma coisa séria, yeah. Muita gente. Yeah. Os outros lá trabalham, a gente lá, quando eu fui para lá, era tudo açorianos que trabalhavam. Os de lá, o pessoal de lá não queria trabalhar. O que é que o senhor mais gostava na bermuda? Havia sempre alguma coisa que o senhor gostava mais na bermuda? Eu gostava devido à temperatura, o viver de lá, quer dizer que eu já estava gostando de viver de lá e tudo. E a gente une-se, aos fins de semana a gente vestia-se, saía e ia até à doca, ver os barcos do turismo, ver aqueles barcos grandes na doca e tudo. Era uma coisa séria na Bermuda. Aquilo a gente estava-se na doca, não cabia os barcos todos. Aquilo ficava lá fora no mar e o governo tem lá barcos, que cartava o pessoal para a cidade. E depois chegava a hora, levava-lhes para trás outra vez. O turismo, não era? E era o turismo, já. Aquilo a gente chegava lá na quinta-feira, 6, 7 barcos, e só saí na segunda terça-feira de lá. O senhor deixou lá algum amigo que gostava? Eu tinha lá amigos bastantes e tinha família lá também. Ficou com saudade? Mas depois a vida lá me deu muito cara, não se pode, está tudo muito caro e tudo. Me deu muito daquele tempo que eu estive lá, para agora me deu muita coisa lá. O que soube também é que uma garrafa de água é muito caro, agora, o pão que é muito caro. Agora mas naquele tempo a gente com a $1 bebia uma cerveja, $0,5 a gente bebia uma garrafa de água. Hoje não? Hoje não, já me deu tudo. Parece-me, segundo percebi, é que uma cerveja custa, se eu não estou errada, $20. Agora está tudo caro, porque vão tudo de fora para lá. É tudo importado? É tudo importado. Só o que há lá, mas é hortaliças e as coisas assim, coisas de terras e tudo, lá é tudo ao ano. Não tem, a gente trava uma novidade para fora, podia plantar outra. Tudo ao ano dá. Os famílios lá, tudo onde tem hortaliças, nas suas terras. As quintas são boas para cultivo, não era? E era. A terra era boa. A terra é vulcana. Sim. Quer dizer, a vulcana, a terra é quente. E por baixo, então, a certa altura, a terra é vermelha. Quando é por baixo, a terra é branca. Era uma terra branca por baixo. Porque a terra vermelha não é boa, não é favorável para a água. A terra que tem a cor vermelha não se pode beber água. Tem ferro, é o ferro, não é? Porque eles lá quando faziam os brocos na terra, eles vão encontrar água. Eu tive com um patrão lá de 3 meses, a gente fazia fios. Perfuração, e fazia fios, era uma coisa séria. Para encontrar água, a gente encontrava água salgada. E depois era tratada. A gente encontrava a água salgada, a gente ia mais abaixo 1 metro, encontrava a água doce. Era o equilíbrio, não é? Quer dizer que a partir de um certo momento havia uma transformação, não é? Tudo parecia que estávamos no Atlântico e tudo parecia que estávamos noutro mundo, não é? É uma ilha, por isso mesmo. Era uma ilha pequena, a gente não fazia tudo que queria lá, que tinha os 6... E os trabalhos naquele tempo não é como era agora.
foste para aquele trabalho, não podes mudar de trabalho, mas é igual ao que tu já tiveste. Não podias trabalhar na construção, Porquê? porque não tinha Não autorização. Não havia Ou autorização. Autorização, Yeah. ok. Certos trabalhos também a gente não podia fazer, é preciso que a gente tivesse uma autorização de imigração de lá, para fazer mais horas nesses sítios e tudo. Quer dizer que há umas regras muito Yeah. detalhadas, Yeah. não é? Agora depois o governo que estava lá saiu, entrou uma mulher, de tudo. Acha que foi para melhor? Mas também foi tudo para mais caro. Outra linguagem, a maneira de governar. A linguagem inglesa, é tudo inglês lá, é tudo inglês. Claro. E é uma terra que a gente vai para lá, o que a gente ganha nos. O governo não tem nada dali. Por isso há muita gente com dinheiro, muitos açorianos com muito A gente dinheiro chega ao na fim do Bermuda. ano, se tiveres 100 ou 200 mil dólares, o governo não vê nada dali, é tudo teu. A gente não faz impostos no fim do ano, a gente não fazia nada. O senhor está-me a dizer isso com saudade, porque gostou de lá estar. Eu gostei muito de estar lá. O senhor sente, não é? Fatinha, Diga. quando houve a história do seu marido, a sua foi completamente diferente, não foi? A minha foi completamente É? diferente. Então como é que foi que começou por Quer aqui? dizer, o mundo dá muitas voltas. E dá mesmo. Não é? Às vezes a gente não conta. Tem o ditado que diz: nunca beberei desta água, e às vezes temos que beber dela. É assim. Então, tive- como é que foi a sua chegada cá? Primeiro foi o seu pai, não é? Parece-me que foi o seu pai. Meu pai veio em 1954. Pioneiro? Primeiro tiveram o 53. Foi dos primeiros, não é? Foi dos primeiros. Do Saturna. Ele veio no Homeland, no barco no Homeland, em abril. Eu tenho até a lista ali com a foto e tudo. Sim. Como é que chamava o seu pai? O meu pai era Agostinho Cordeiro de Couto. Era natural de onde? Ela era natural de Lomba da Maia, Burguete, mas Lomba da Maia. E foi para onde o seu pai quando o chegou? meu pai foi indicado para Saint-Jean d'Iberville, aqui no South Shore. Saint-Jean d'Iberville para um farm de animais, era porcos, era mais porcos que tinha lá. Ok. Muito grande. E ele foi para lá, depois mandou vir a gente. Sim, mas até vir a mandar, como é que foi? O seu pai foi para lá e ficou em Iberville e depois foi para onde? Porque ele escolheu, porque eles parecem um senhor, o Giacomo, contou-me que eles escolhem, tinhas que ter saúde, obedeciam umas regras. sim, homens fortes, tinham até mesmo saúde. na altura, sim, tinha que ter uma ele tinha uma certa altura e trabalhava de agricultor, não é? Em Portugal, e então, porque muitos foram por caminhos de ferro, não é? Mas ele escolheu a agricultura, era bom para isso, e então ele foi para lá e depois, eu não sei muito bem agora como é que se passava o seu dia a dia. Eu sei que ele trabalhou muito e não sabia o francês, não sabia inglês. Pois. O proprietário era francês e ele trabalhou até num trator. Sim. Ele nunca teve carro, mas ele sabia usar o trator. O fermeiro também tinha terras, não é? E então ele teve a tratar dos papéis. Não tem muita história como é, porque com certeza que devia ser um dia
triste, porque ele não tinha carro. Ele só quando o patrão que queria levar para algum lado, eu sei que frequentava muito a igreja de São José, o oratório. Pois, mas permita-me perguntar-lhe se não tinha o amigos, seu pai, não tinha ninguém. Passado quanto tempo ele traz a esposa, ou onde é que ele conheceu a esposa? Aonde que, a sua mãe? Ele conheceu a minha mãe na Lombinha da Maia, porque lá em Portugal fazem as festas, como fazem aqui. A festa de Lombinha da Maia é a festa da Senhora das Dores. E na Lomba é a festa da Senhora do Rosário. E então ali à Lombinha, e naquele tempo era quem tinha um guarda-chuva, chapéu ou fato, um relógio de pulse, bom, andava assim, parecia que, bom, que ele tem classe, não? E bom, foi lá à festa e ela, bom, porque ele já tinha 29 e a minha mãe 19, já era 10 anos de diferença. E então a minha avó disse, olha, é muito boa gente e tal, era gente de ter, por acaso era, e pronto, e lá foi, então casaram. Casaram. E quando a sua mãe vem para o Canadá, foi por carta de chamada? Carta de chamada, meu pai mandou vir, eu tenho até o passaporte, que eu tenho somente 3 anos, porque parece, é isso, os pais às vezes são mais fechados, não contam muita história, mas ele teve que fazer aquele passaporte, porque eu só tenho 3 anos naquele passaporte e eu vim só com 5,5, porque aquilo, se calhar para o passaporte não acabar, tinha que fazer o passaporte constantemente, e então ele fez a carta. Você tinha quanto tempo quando veio para o Canadá? Eu tinha 5 anos e meio. 5 anos. Sim. E tinha mais irmãos? E vim com a minha irmã Natália, pequenina. Ela agora tem 2 anos menos do que eu. E vocês são quantos filhos? A gente somos 5 filhos. São 4 raparigas e um rapaz. Muito bem. Então quer dizer que vieram 2 filhas e o senhor recebe vocês no aeroporto. Qual foi o aeroporto que chegaram? Fomos, mas antes disso nós tomamos um barco que tem aqui uma história que descobri somente o ano passado, o senhor Giacomo que me contou, porque quando eu via o filme do Titanic ficava muito traumatizada, porque também é um filme traumatizante, mas eu via-me ali, eu ficava assim, as barcas, as lanchas, e eu pensava que era a sonhar, que andava num barquinho daqueles, e ele depois contou-me, por acaso foi verdade, era um barco, não é um navio, mas mais pequeno, ok? Nesse dia, que ele conhece a data, está marcado lá no livro, que a gente vieram, a gente tinha que tomar aquele barco até Santa Maria, porque não havia avião. Está-me a dizer da sua terra, de São Miguel, São Miguel tínhamos que ir para Santa Maria. Era com aquele barco, e então... Era longo, não é? Umas horas? Não é isso, é que... Era umas horas, não era? Quantas? Foi mais horas, porque nesse dia... Não era muito... Eu não sei agora... De barco, 3 horas e... Só? 3 horas, 4 horas de barco, não? Mas de avião era 20 minutos. Mas desse dia foi mais longo, porque havia um temporal. E tiverem que pôr as lanchas, as barquinhas para o mar, com as cordas, por isso havia o Titanic, ok? E ele disse que foi verdade. E então a gente foi naquela barca até à Ilha de Santa Maria para tomar o avião. Eu disse, mas como é que ela diz que a gente vem de barco?
Mas eu penso que a gente viemos de avião. Sim. E foi E assim. tomaram o avião. E depois quem esperou no aeroporto foi onde? Depois foi o... eu Qual penso que era o era na aeroporto? Dorval. Dorval. Foi Era Dorval? na Dorval. Foi o patrão que guiou, porque não tínhamos ninguém. Não, havia muitos... os portugueses que tinham... Você veio no outono já, não é? Praticamente. Exatamente. Eram os portugueses que vieram em 53, que a primeira este senhor me contou, meu pai não veio no 53 porque era solteiros, mas como meu pai era casado, teve que vir na segunda imigração. Ele teve que vir em 54. Então a Fátima está cá há quantos anos? Fez agora 68 anos. Já é uma vida. É uma vida, sim. Uma grande vida. Uma grande comprida, sim senhora. Olha, e quando vocês aterraram, qual foi a sensação? Porque olha-se para um país... a sensação, olha, eu vou dizer, eu vim com o braço... eu vim com o braço amarrado. Desnequei o braço, porque o meu tio ele gostava muito de mim, o meu tio João, que já faleceu, que Deus tem. Como vinha para o Canadá, ele queria se despedir, queria dar um abraço, e eu estava tão... não queria deixar, e então ela puxou-me o braço, até foi o esquerdo, puxou-me o braço e descaiu o braço ali no momento, na doca, em São Miguel. E então já vim com o braço ligado no avião. Foi assim, a nossa chegada, com certeza que foi surpresa, porque não havia telemóveis para contar. Muito diferente, não é? Olha, porque nós, para mim, é sempre a marca de 18, faz-me reviver o que é que foi a chegada. Certamente consigo é igual, não é? Eu não me lembro assim não muito se lembra da chegada. Eu acho, eu fiquei muito, como é que se chama, surpreendida, porque uma coisa fora do normal, muito grande, não é? É um país muito grande. A gente, em São Miguel, a gente pensa que é grande, mas quando a gente vem para o Canadá, a gente diz assim, quer dizer, a gente também estava sozinhos, não tínhamos ninguém, e todos os dias a minha mãe não tinha a máquina de lavar naquele tempo. Depois, já que era a máquina de lavar lá do patrão, ela também lá esfregava. Mas vocês foram morar para onde? A gente foi para o farm, de onde meu pai trabalhava. Onde continuava o seu pai? Sim, sim. E a gente todos os dias era a rádio, não tínhamos televisão. Agora é tudo muito bom. A gente tínhamos a rádio com o terço, que se rezava no oratório São José, e nós rezávamos de joelhos. O patrão dizia Asnu, era Asnu, a gente rezava. A minha mãe era muito devota, nós rezávamos, era a hora das Trindades, às 6 horas, o oratório dava na rádio, e depois tivemos assim, eu penso, um ano, porque tem as fotos de 57, já não estávamos lá, em 57. E foram morar para onde depois? Depois viemos para Montreal, uma casa muito grande, porque a minha mãe depois esmoreceu. Ela estava, já se sabe, era só ela de mulher, a mulher do patrão, não conhecíamos francês, falávamos assim, não é? Ela esmoreceu, porque também não tinha casa de banho. Não tinha casa de banho nessa altura? A gente tinha uma casinha à parte. O patrão tinha a sua casa, mas tínhamos uma casinha à parte,
com o quarto de dormir, a cozinha, mas não tinha casa de banho, era fora. E como é que vocês se lavavam? A gente lavava-se. Pegava-se numa bacia? Era uma bacia grande, naquele tempo, parece que era de esmalte. De esmalte, era bonito. De esmalte. E depois a minha mãe começou a esmorecer, ela disse, então, quer dizer, viemos para esta terra e no fim não estamos melhor. A minha irmã era pequenina, não tinha divertimento. Para ir à missa era se o patrão nos levasse, porque fora disso não tínhamos mais nada, não é? E era rezar, a minha mãe tinha muita fé e entretanto assim. nascem Quer dizer, durante meu pai tratava, era uma casa, um armazém, era os animais, era mais porcos que outra coisa. Pocilga. E então eles mandavam, que tem aqui, que possa mostrar, e Sim. tem ali mais, ele depois foi trabalhar, eles mandavam, foi assim que ele foi trabalhar e depois para o hotel, em conhecimentos. Mas não se mantinha naquele patrão, já tinha deixado. Exatamente, não, ele não tinha deixado ainda. Não tinha. A lavagem que eles mandavam, a comida que eles mandavam para os animais, era dos hotéis. E era dos hotéis que tinham, eles serviam era com pratas, os talheres, as louças tudo fino. Tudo fino, porcelana, louças de refinadas. Vista Alegre, de louça azul, daquela chinesa. E então, esta era o pratinho, isto é da sopa. Eu estive a ver a decoração. Quer dizer, eles limpavam os pratos, eu não sei que vierem da cozinha, a louça ou dos quartos, não sei como, e quem se ocupava disso, se calhar não se importava, não queriam saber, ou era mais rápido, e deitavam fora, vinha nas lavagens, era boa comida, por acaso, boa comida, e vinha misturada, mas muita louça não partia, e talheres. A minha mãe arranjou, ela tinha uma mala cheia de louças, mas e depois, já sabe, ela precisou, foi usando, e também fomos depois para Montreal, onde muitas pessoas gostavam e levavam. E então, ele depois quando veio para Montreal, esta é da sopa, porque ainda se mantém perfeita. Sim, eu não compreendo. E não tem risco. Não, eu não compreendo como é que a louça antigamente ia para aqueles bidões e como é que não se partia. A qualidade. É a qualidade, sabe? Mas então, a gente quando viemos de Montreal, meu pai então foi trabalhar para o hotel. Então deixou a farm. Deixou a farm depois de um ano. Depois viemos para Montreal, uma casa daquelas que tem muitas escadas por dentro, e eu vou-vos dizer que não é nada fácil. O nosso frigorífico, o primeiro frigorífico era de madeira, tinha uma porta, uma porta assim à frente, e é do lado que metia-se o gelo. Vinha um senhor lá de vez em quando o gelo começava a derreter, blocos, mas um bloco bastante grande, ok? Ele trazia aquilo assim no ombro, às costas, com uma saca de lona. Ele subia aquelas escadas todas e aquele bloco de gelo entrava naquela portinha, ok? E ao lado tinha umas etageres onde se metia a comida, e no outro lado, debaixo de onde levava o gelo, tinha um recipiente para a água que derretia. Era assim, o frigorífico e o fogão. Por acaso eles agora têm muito valor. Mas aí, permita-me perguntar-lhe, já tinha casa de banho?
Tinha casa de banho, mas eu digo, olha, a água de inverno elas congelava na sanita, porque era daquelas de puxar e o aquecimento não era como nós temos agora, não havia aquecimento, era aquele fogão que aquecia o resto da casa. Tinha algumas casas que tinha com água, quer dizer, o aquecimento com água. Mas a primeira era esses de ferro, daqueles muito pesados, que era com lenha. Era boa a comida, era com não lenha, era boa? Estava sempre acesa, era com lenha. A minha mãe tinha sempre uma cafeteira, uma chaleira, muito grande em cima, com água, para ter sempre a água quente. Uma frigideira que a herdei, mas e depois ela ficou para trás, de ferro, que fazia sempre os fritos. E essa boa comida. Era assim. Fomos para essa casa, mas a minha mãe começou a ter conhecimento e então eles também homens, mas novos, que a minha mãe lavava, fazia a comida. Porque aquelas casas assim tinham muitos quartos, eram muito grandes, não eram muito grandes. Tinham muitas divisões. Muitas divisões. E então tinha, eu não sei se era 3 ou 4 homens que também vieram para cá, para o Canadá, que meu pai depois começou a conhecer, e então eles não tinham ninguém. A minha mãe, ela fazia a comida, lavava a roupa e eles davam um pouco de dinheiro para manter. Para as despesas, não é? Porque para ajudar. Era muito difícil e até a minha mãe chegou as mantas. Por falar em mantas, sim, eu sei que tenho uma novidade para me contar, sim, mas não tem a ver com a sua mãe, porque a uma dada altura a sua avó também veio para o Canadá. A minha avó veio do lado da minha mãe com 70 anos. Ela já veio com 70 anos em 1970. Ok. Mas esta manta é do lado do meu pai. Então quer dizer que esta manta foi feita por quem? Do lado do meu pai, a minha avó. Ela era grená, era encarnada, era mais escura, mas nós precisamos de... era muito frio, o Canadá era muito frio, o aquecimento, e então foi lavada muitas vezes. Isto então foi ela que fez no tiara. Ela fazia mantas, tapetes no tiara, e a filha, a minha tia Ingrácia, também fazia... Era habilidosa? Era. Arte manual, tudo que é artesanato. Sim, artesanato, sim. Então isto já tem mais que 100 e tal anos. 100 e tal anos, sim. Olha, e a sua avó, entretanto, ela faleceu, já tinha quantos anos? A sua mãe, a sua avó faleceu com quantos anos? Da minha mãe? A sua avó faleceu com muitos anos. Do lado da minha mãe, 103, e meu avô. Os dois. Era o casal mais idoso de Montreal, mesmo com os canadianos. Que se chamavam? Ela era Maria da Encarnação Raposo, Pacheco Raposo, e meu avô era José Raposo. O meu avô, ao lado do meu pai, era o homem mais forte do Borguete da Lomba. Ele levantava um caminhão. Mas ele faleceu, não sabemos, era um homem muito forte. Mas meu pai também era assim, alto. Um ser alto. Era parecido com o Paul Newman. Era parecido com o Paul Newman. E então, e depois ele faleceu, a minha avó, do lado do meu pai, ficou, ela teve, eu não sei se era 7 ou 8 filhos. Sim. Olha, há bocadinho estávamos a falar que a avó era uma habilidosa como artesã. Podíamos dizer também que ela teve aqui um pequeno projeto que foi... Isto era... foi ela que foi fez. A filha. Foi a filha dela, tinha Ingrácia, isto foi as almofadas que ela fez a Ponte Cruz,
com a sua mão quando estava para o seu enxoval. Então já tem mais que 100 anos. E o curioso é que as almofadinhas o curioso é que eu gostava tanto e eu gosto de usar, porque sou uma pessoa, não sei, eu adoro as coisas feitas à mão, eu acho o trabalho, a paciência, as horas, e então, e a beleza. E eu dizia, mas, porque eu tenho duas, não é? E tinha aqui estes 3 buraquinhos e disse assim, mas isto é interessante, como é que isto é? Na outra almofada era a mesma coisa. Pensava que era picado. Eu disse, bom, algum bichinho, não é, que rói. Mas e depois, eu pus aqui a ver assim atrás e é na mesma direção dos botões das marcas. Mas estas marcas que era tudo, isto é feito, eu penso que era feitas à mão, as marcas, e então estava na mesma direção das marcas, porque eles usavam estas almofadinhas para se deitar, não é como agora nós temos aquelas almofadas grandes e tal, elas usavam, faziam-se o seu enxoval. Tudo manual. Tudo manual. Tudo manual. E aquela também, esta era. E esta foi a minha mãe que fez. Ela não fez muita coisa porque a minha mãe dava-lhe muita dor de cabeça, muita enxaquecas, e então a minha tia Maria, que era em tudo, era bordado, era costura, cozinha, tudo manual. Há que lhe ensinou, ela fez isso para o seu... Pontos quadradinhos que se chamava, como é que se chama fiz tirados, ela diz que era fios apanhados, fiz tirados, e então isto é e esta também aqui, esta barrinha, as marcas aqui, e não é linho. Entretanto, nós sabemos que há uma afetividade pela língua. Vocês frequentavam o bairro português, iam à igreja, como ela era uma senhora de fé, a sua mãe? Sim, ela era com muita fé, a Senhora de Cristo, também não tínhamos ninguém aqui. Eu fui para a escola, mas eu tive a oportunidade que não era longe, era só atravessar a rua. Eu fui aos 6 anos, ok? E eu posso agradecer aqui muito, que foi minha madrinha de Crisma, foi minha professora, Denise Cormier, a minha professora da primeira classe. Não tinha maternelle naqueles anos, não sei, e ela sentava-me ao lado dela, que até as alunas ficavam todas danadas porque eu estava ao pé da professora, não é? Pensava que era a chuchu. E então, ela que me ensinava, estava ali ao lado, e ela ensinava. Depois, quando eu tive que fazer a primeira comunhão, eu não tinha, porque a primeira comunhão, eu não tinha, comprou-me o vestido, e eles emprestavam, tínhamos o véu, era o véu, mas tínhamos como fosse não sei, um chapéuzinho com a grinalda e tal, e eu fui fazer a minha primeira comunhão, foi sozinha. Eu fiz sozinha na capela com as freirinhas, mas foi muito lindo. As freirinhas todas em procissão, na capelinha da escola, porque aquilo é como um convento. E já não existe essa escola na rua, je pense que La Gauchetière, lá para baixo, porque morávamos na Sanguinette, ok? E La Gauchetière. E então foi lá que eu fiz a minha primeira comunhão, foi muito lindo, de sirjos, missa cantada. Depois mais... Quem era o padre? Era o francês? O padre era francês. Eu não me lembro agora o nome. Mas recorda-se mais tarde que chegou cá um padre português? Eu não me recordo agora do... eu só me lembro que era o Sr. Padre Leblanc, e nós íamos quando Roche. Sim, porque mudámos muita vez de casa,
muita vez de casa. Não ficámos naquela casa. Aquela casa de onde a gente tinha muitas escadas, que até um senhor com o frigorífico, que esta história do frigorífico, a minha mãe ficou traumatizada e também eu, mais a minha irmã, mudámos o frigorífico, mas o frigorífico foi para a varanda e não voltarem o frigorífico com a porta voltada para a parede, e eu mais a minha irmã fomos para lá brincar às casinhas, mas e depois a porta fechou-se. Era daqueles frigoríficos antigos. Ai meu Deus! Aquilo tem um, assim, Um lacre. um lacre, e eu sempre me fiz forte, Sim, fazia forte. A minha irmãzinha, ela começou logo aos gritos. Eu disse, cala-te para aí, eu já vou abrir a porta, isso não é nada, tal. E ela sempre aos gritos, mas e depois chegou-se a um ponto, e eu tentava abrir a porta, e completamente escuro, aquilo não tinha, e depois, mas foi isso, o que nos salvou, até tenho a foto da pessoa que nos salvou. O tal senhores os hóspedes que estava lá em casa, ele veio para casa mais cedo e gostava muito da gente. E ele disse, onde é que estão as meninas? E eu não, elas estão para aí. A minha mãe disse, elas estão para aí, para fora, está na varanda, estão a brincar. Mas e depois ele começou a ouvir como um choro, um grito, e quando ele tirou-nos, a gente já estava roxa. Podia ser uma tragédia. Sim. Quer dizer, a história do frigorífico era para a gente não se cá, mas por causa que a minha mãe ajudou, meu pai ajudou aquelas pessoas, nós estamos tiveram uma recompensa. Vê? Sem dúvida, há coisas incríveis. Exatamente, é isso, tudo acontece por uma razão. Sem dúvida. Eu gostaria de ouvir um bocadinho também do Sr. João. Sr. João, entretanto, chega ao Canadá e começa-se de novo, não é? Uma vida. Foi fazer o quê, o senhor? Fui trabalhar para a limpeza, para a companhia Ampir. Já foi para Ampir nessa altura? Há quantos anos existe a Ampir? E até estive na Ampir. Comecei em fevereiro de 89 e só parei em 2016. Depois eles mudaram de nome, não é? A gente ainda estava, depois as companhias, a Ampir foi vendida à outra companhia. De extinção ou extinção. A outra companhia comprou uma mexer de coisas e a gente depois pertenceu à outra companhia. Então o senhor foi para a limpeza e tem uma vida de família também, não é? O senhor, entretanto, faz a sua vida e os seus pais vieram cá? Não, tiveram aqui de visita. Vieram cá? Vieram cá de visita. Meu pai já tinha tido minha mãe antes de vir para aqui para o Canadá. E no ano que eu vim para aqui para o Canadá, naquele verão, meu pai esteve aqui também 2 ou 3 meses mais minha mãe. Eu estava morando numa casa de renda. Minha irmã também estava morando numa casa de renda, a gente morava perto de São José. Eu morava ali no Conde São José e Parque Avenue, e eu morava no John Monson. Olha, e os seus pais gostaram do Canadá? Gostava de estar aqui no Canadá, mas não era para viver. Tanto é que foram embora aí? E não vieram mais? Não, foram-se embora, depois ficaram para lá, nunca mais vieram cá. Depois meu pai morreu, minha mãe... Diga-me, o senhor regressou aos Açores depois? Foi lá depois? Eu fui lá quando eu estive na Bermuda, fui de 2 vezes a São Miguel. E depois disso? Depois fui para a Bermuda outra vez. Depois, quando eu vim para aqui, já fui uma vez a São Miguel, e depois fui mais uma vez, fui já legitimamente com a Fátima. Quantos anos depois? Há muitos anos depois, já não me lembro já os Como anos. É que o senhor viu os Açores? Naquele tempo, quando eu estive lá em 54, em 54 e 55, não. Foi mais tarde que eu fui a São Miguel,
depois de visita, estive lá de 5 semanas. À segunda-feira fui só para padrinho. De padrinho do... Mas sentiu muitas mudanças, não sei? Muitas mudanças. Não era como estava naquele tempo. Já estava muito diferente. E agora, quando eu depois fui lá mais uma vez, já estava aqui no Canadá, as coisas cada vez diferentes. E quando eu fui mais a Fátima, ainda mais diferente estavam as coisas. Quando o senhor foi na última vez, sentiu que queria voltar definitivamente para os Açores? Não era tanto, não era. queria? Eu ia, mas não era assim tanto. É como há outro que diz, eu já tinha a minha vida aqui. Mas já há saudade. Eu tenho saudades da minha terra e tudo, de São aqui. Você morre pelo seu país, morre? Eu gosto sempre do meu país. Gosta? Sempre gostei do Você meu é país. português, já? Eu sempre gostei do meu país. É. E gostei sempre da minha terra e tudo, sempre gostei, dei-me bom. Tinha muitos amigos. Porque o senhor tem filhos, não é? Tenho um casal. Sim, sim. E E ensina o português aos seus filhos, não é? Todos eles falam português tal e qual como a gente. Muito bem. O meu pequeno, assim, em janeiro de 78 de São Miguel, o meu pequeno o mais velho ia fazer 1 ano, quando eu fui para a Bermuda. Depois estive lá 3 anos, a cabo de 3 anos eu mandei buscar para lá. A rapariga já nasceu na Bermuda. E quando ela veio para o Canadá, vinha contente ou... A minha ex fez a vontade tanto de a gente vir para aqui para o Canadá. Em vez de ir para os Açores, vir para aqui para o Canadá. Ela disse, falas com o teu irmão, vê se a gente vai para o Canadá em vez de ir para os Açores. Eu falei com o meu irmão, eu mandei buscar o número de telefone, mandei pedir à minha mãe, que eu não tenho o número de telefone dele. E depois eu estive falando com ele, disse, o Canadá, não penses que o Canadá quer que me abra mim, disse aqui é assim. Eu disse, bom, eu já sei, mas vocês vão vir aí, então eu não sei menos do que vocês. Se vocês vão vir aí no Canadá, então não posso viver tal e qual a vocês. Mas agora eu faço-lhe a questão, alguma vez se arrependeu de ter vindo para o Canadá? Depois de chegar aqui ao Canadá, os primeiros dias a coisa, mas depois fiquei como nada seja. É um bom país, não é? Eu disse, agora, a minha terra agora é aqui. Mas o senhor de certeza absoluta que não deixa de ser português, bem não? Nunca. Morre pelo seu país, não é? Yes. Ser sempre 100% português. Até à morte. Até morrer, ser sempre português. Yeah. E qual é a maior tristeza que o senhor tem e que deixou nos Açores? Qual é a maior tristeza? A minha família que está quase toda lá. Meus irmãos. Só tenho aqui. Tem saudades, não é? Yeah. Isso custa, não custa? Fatinha, Às vezes eu tenho lá minhas irmãs, às vezes encontro ela da Fátima Sá, aí vou falar com vou telefonar para a minha irmã. Ainda no outro dia falei com a minha irmã mais velha, eu tinha telefonei para a mãe moça, ela não estava em casa, eu telefonei para a mais velha. Ela disse, estava a demorar, não telefonaste, no Natal, costumas a telefonar todos os anos, não telefonaste. Eu disse, eu telefonei, mas não estavas em casa. Mas uma coisa que eu tenho a certeza, vocês aqui devem de fazer a árvore de Natal em casa. Nós fizemos a árvore, há todos os anos mudamos. Às vezes digo a ela, não me apetece trazer a árvore para ti. É verdade que é muita coisa, é muita tralha. Mas ao mesmo tempo, eu tirei a árvore, obrei a árvore para ela que faz os enfeites. E é bonito, não é? Ela que faz os enfeites, eu não para aqui, mas eu tirei a árvore e tudo, depois ela vai fazendo o resto. Nós gostávamos muito de ir, mas
nós tomamos conta do meu irmão. Se não fosse o irmão dela, e talvez ainda fosse mais uma vez tem doença mental, e então é difícil de fazer viajar decisões, não é? com ele, porque certas coisas ele é capaz e certas coisas Que não é capaz. Sim, é isso. Fatinha, eu sei que a Fatinha já foi implicada em muita coisa na comunidade. Sim. É conhecida por ter sido ligada à música, Sim. ligada à rádio. Sim. Tem a família muito... folclore também? Eu comecei no folclore, quando o meu... porque, quem não sabe, meu primeiro marido faleceu com 44 anos e já aviso já de agora, quando o médico der a vocês os antibióticos, toma-se aqueles 10 dias, porque meu marido foi o coisa dele, ele sentiu-se melhor, tomou só metade do frasco e ele disse, estou bem, você sabe como é os homens, estou bem, e tal, e a infecção ainda tinha no corpo, desceu para o rim, e ele acabou na máquina de diálise, ele levou 2 transplantes e depois entortou as veias, as válvulas, e dali foi embora com um ataque cardíaco. Como é que se chamava o seu marido? Ele era irmão de José dos Santos Miguel. E era do continente? Do continente das Caldas da Rainha. E você chegou a ir às Caldas da Rainha? Eu fui uma vez, tenho a oportunidade, fomos com o folclore, mas eu fui com uma amiga nossa, conhecida, Gracinda da Rocha, que faz lindas pinturas, e então eu tive a oportunidade de ir com ela, e o seu marido, o Chico, já falecido, coitado, ele lá que passou por lá, pelas Caldas da Rainha, pelo Parque Meyer, e as famosas cavacas. E não só, tem alguma recordação das Caldas da Rainha? Eu tenho, por acaso, por aqui, e tenho também lá embaixo. Sim, eu adoro as coisas, não sei. Tem a louça, não é? A louça, eu adoro as coisas, podem a louça dizer, portuguesa, sim, não é? podem dizer, isso já não se usa, já não é moda, mas sabe, só temos uma vida, e se nós gostamos de enramado, é enramado, gostamos das coisas antigas, é antigo, se gostamos do moderno, está tudo bem. Olha, mas estava-me a falar do folclore, fala-me do folclore. Sim, eu comecei no folclore, depois do meu marido falecer, falarem comigo, podias ir, o senhor Travassos, que já falecido também. Cantava fado, não era? Não, ele tocava. Sim, mas a Fatinha? No folclore, eu começava no folclore, mas eles depois também tinham violas, e depois eles, canta aqui um fado, que era o folclore português do Quebec, o ensaiador, que é o José Cordeiro. Era o José Cordeiro. Depois, mais tarde, eu fui trabalhar para distrair para a Boutique Lisbonne, que é na Saint-Laurent, e depois começarem assim a falar, e depois eu cantava lá, e começarem a fazer assim umas noites de coisa de fados. Tinha a Lourdes Domingos também, sim, com Deus. E então, olha, a Fatinha, ela canta muito bem, e então convidaram-me aqui. Era o Fermino, que tocava também, que desde tem, e o Sr. Valadas. Sim. Também tinha o Luís Duarte, que ainda temos, e assim por aí foi. Já tive, mais tarde, tive o grupo do Verde Minho, tive no Cana Verde. Aí eu dançava, aí era para dançar, era mais velha e tinha um menino que dançava comigo. Fomos para muitos lados, e depois, mais tarde, foi aqui na Laval, na Estrelas do Atlântico. E também fez parte de uma banda, não foi? Fiz parte da banda do conjunto Renovação. Eu lembro-me que a primeira vez que eu vim aqui à sua casa, mostrou-me o seu roupeiro.
tanta escolha, Sim. onde você mudava muitas vezes de roupa, sim. não era? Ainda tenho, ela está agora numas caixas lá embaixo e já dei muitas a quem precisava. Que era e dei alguns à Casa dos Açores. Quando estava na banda? Não na banda, quando eu estava no folclore. Ah. Eu tinha coisas de mim e dei assim para o folclore. E na banda, Renovação? o conjunto de renovação existiu 25 anos, não comigo, só os últimos anos já que foi comigo, mas e depois acabou. O Leonardo, que tocava bateria, era baterista. E ele tivemos que acabar porque o filho dele faleceu, teve um grave acidente e então acabaram por aí. Mas durou 25 anos, sim. E depois... Olha, e a sua implicação também no bairro português? No bairro português... na igreja chegou a estar ligada ou os seus pais também estiveram? fiz parte do coro. Ah, sim? Fiz parte do coro, mas antes disso eu fui catequista. Estive na escola portuguesa só uns sábados, aquilo foi uns sábados. Tenho o livro da quarta classe comigo, eu penso que não estou enganada, era o Sr. Augusto Pereira que era o professor. Ele dava umas aulas e... Em que escola era? Fazia uma escola, aquilo era temporário, era na Paine. Como é que se chamava a escola? Era a escola portuguesa ou não? Não, era uma escola francesa que alugavam a sala, a gente ia para aquela sala e ensinava certas coisas, poemas, a língua portuguesa. Mas eu tive pouco tempo. E depois eu fui catequista, até tive muitos parabéns do Sr. Padre Leblanc, que dizia-me porque a minha irmã era uma das minhas alunas e que tinha sido muito bem ensinada, mas já nesse tempo eu era catequista, mas eu gostava era de fazer rodas e cantar. Fazia as meninas cantar, mas aos 14 anos eu quis ir para o convento. Foi? Sim. Eu andava com a minha mãe, quando a gente morava na Hotel de Ville. E foi? Não, eu andava porque andei com as freirinhas de Les Petites Sœurs des Pauvres. Fez retiro. E não eu andava com as freirinhas, eu ajudava, ia às casas dos idosos, eles tinham louça para lavar, coisinhas assim pequenas. E não sei, aquilo estava-me a empurrar, porque tinha essas irmãs dos pobres, mais acima, que tinham uma casa que elas moravam lá, e não sei, eu estava inclinada, mas eu não sei, parece que eu ia cantar como o filme do Sister Nun, se fosse para o convento, eu não sei, se calhar ia mandar embora. Olha, daria para ter aqui uma conversa, mas que nunca mais acabasse, com tanta riqueza do que tem para nos contar. Mas há sempre aquilo que nós guardamos, é se calhar recordar os Açores. Você lembra-se muitas vezes dos Açores? Lembra-me um pouco dos Açores, não assim... Mas dos seus pais serem açorianos, de você ser açoriana. Sim. Como é que você olha para os Açores? Eu adoro os Açores. Se eu pudesse ir, não é, mais vezes, eu lá ia. Não para viver, eu acho que fui uma vez com o meu pai, quando eu tinha 50 anos, é muito frio, as casas são muito úmidas, não tinha aquecimento. E em abril, isso foi à festa do Senhor Santo Cristo, e a gente passava muito frio aqui, é verdade, mas depois, porque uma pessoa veio pequena, não é? Mas temos muito conforto cá. Sim, e depois a gente habitua-se. Se fosse para viver para sempre, penso que não. Talvez se viesse mais velha, com mais idade, se calhar eu pensava de outra maneira, mas depois, quer dizer, eu conheci o meu marido aos 15 anos, casámos, tive 3 filhos, 3 rapazes.
E eles falam português Eles consigo? falam todos português. E tenho 2 bisnetos. E eles foram à escola ou à catequese? Os meus filhos aprenderem português assim, foi connosco. Em casa. O meu marido falecido, nós falávamos inglês, francês, mas tínhamos sempre o português. Sempre o português. E a minha sogra era muito portuguesa. E ela não admitia eles a falar. Os continentais era português sempre, em casa. Era sempre, na minha casa também. E até, o meu primeiro até foi criado muito com a avó, e ele puxa para o continental. Ele tem um sotaque, mas quando fala com os açorianos, ele vai, tem o sotaque açoriano. Sim. Olha, diga-me, eu sei que a Fátima e a família, permita-me dizer isto sem nenhum interesse, mas que é dos tão referidos no bairro português, Sá e Filhos? Sim, são os meus primos. O meu pai mandou vir a família toda. Do lado do meu pai, que é os Cordeiros, que já falecido José Cordeiro, da Laura Cordeiro, que está na Casa Açores, e também do lado da minha tia Maria Sá, do Balbino Sá, já falecido, também. E o Albano Sá também? O Albano, que era a filha da minha tia Maria, o Octávio, o João, a Celina, a Alice. Meu pai mandou vir e o primeiro que ele mandou vir foi o meu tio Plácido. Era só ele depois mandou vir a esposa, mas muito mais tarde. Olha, o tempo é tão rápido, é que é necessário perceber. O seu pai em casa falava dos Açores com saudade? Não muito, não. Ele foi trabalhar para o hospital São Lucas. Ele trabalhou no hospital e ele depois o meu tio Ramiro, o meu tio João a trabalhar lá. Sabe como é? A falar de uns para os outros. Eu trabalhei no Real Vitória, foi assim que conheci o meu primeiro marido, com 15 anos de idade, ele com 16. E depois, quer dizer, eu casei com 20 anos já, e tive os 3 filhos em 5 anos. Depois dele falecer, aquele talento começou a sair. Tive a oportunidade de cantar em muitos lugares. Eu fui à Flórida, fiz um turnê, fui a São Miguel, tive a oportunidade de cantar à Covoada, também na minha terra, e cantei com o Jorge Ferreira, o José Alberto Reis, que é muito simpático, e vários artistas, também o Fado, também a Senhora Querido, também num coisa de fados que fez, porque eu adoro o fado, não é? As pessoas talvez pensem que Fátima Miguel era só aquelas cantorias, tal, mas o fado está aqui dentro. E você é madrinha do Oriental. E eu sou madrinha de todos. Eu sou madrinha, eu acho que sou madrinha há alguns 20 anos, porque o Oriental, eu vi ali qualquer coisa, estava em 1998. Sou 98, estamos em 24. Teve 2 anos, parece que não, mas depois o resto. Primeiro foi a madrinha da Associação Portuguesa, fui madrinha do Benfica, não posso dizer que o João do Porto, a senhora Rolinda, que era ensaiadora de Benfica, e depois foi sempre do Oriental. Claro. E quando é que conheceu o seu marido? O meu marido conheci, ele andava na comissão de festas da Santa Cruz, do Santo Cristo. E foi então, nessa altura que vocês se encantaram? Não, foi o casamento que foi feito. Até esta pessoa, o Calu, a gente chama-lhe o Calufa, o António, ela que fez o casamento,
dei a conhecer no dia de São Valentim, uma festa que fizerem na Santa Fã Jesus, e a mulher disse, tu não vais ficar em casa, e disse, não, deixa lá, tem uma pessoa que vai te buscar, e disse, ok, e foi ele que, mas a primeira, então ele perguntou, então deu, eu disse, não deu faísca, e eu disse, mas e depois, às vezes a gente não tem aquela faísca, mas às vezes começa o lume a arder pouquinho, quando começa a arder pouquinho e depois fica maior. E vocês casaram? Ele depois casarem, ele pediu-me em casamento, foi pelo dia 29 de maio, pelo um Espírito Santo, que a minha mãe estava sentada e elas disseram, ele está a pedir em casamento, ele ajoelhou-se. Deixa-me perguntar, como é que foi? Foi difícil? Foi, Sr. João? Às vezes, diante de muita gente, a gente às vezes fica assim um pouco amarrado. Onde foi? Onde foi? Foi na Santa Cruz? Na igreja de Santa Cruz, na sala azul, na sala de... Embaixo, o Salão Norte. Norte. Da escola. Sim, Salão Norte. Sim. A gente, a filha do José de Sousa era mordoma. A Melanie. A Melanie. A gente ia para lá fazer resultados. Ela ia e cantar. E foi aí que a gente pedia. Ia cantar, sim. Você não tinha medo que ela dissesse não? Então já não era a primeira. Já a princípio, quando eu comecei a namorar, namorei alguém, mas também não foi só uma nem duas. Esta é que era a boa. Depois eu experimentei, quando eu sou tono, disse, São Valentim, vais sozinha, disse, então calmado, eu vejo juntamente com vocês. Ela disse, vira-se assim, não, a Teresa vai telefonar para a Fátima, que tu vais buscar a Fátima, que ela vai contigo para o Santo Telefone de Jesus, para o São Valentim. Eu disse, mas não estava assim, eu não vejo que ela não vai querer vir. Então eu fui lá buscar, ela veio comigo para baixo, a gente passou a festa na sala, depois veio lá para cima para casa, e daí é que a gente... Às vezes ao fim de semana, durante a semana eu trabalhava da tarde, ao fim de semana eu ia lá buscar lá, eu vinha para cima, ia para baixo, a gente saía, a princípio, depois eu pedi, mas eu trazia a tralha. À sexta-feira eu acabava de trabalhar e ia lá buscar, ela vinha comigo, estava sexta e sábado e domingo comigo. Na segunda-feira, quando ia para baixo trabalhar, ia levar lá a casa e depois ia para o trabalho. Eu trazia a tralha, que era para cozinhar, porque às vezes ele não tinha os aparelhos, e então eu fazia a comida, que até o senhor que morava no apartamento ao lado dizia, só se cheira bem quando a senhora está aqui ao fim de semana. E então, depois, eles depois de um ano, mudarem a renda, e disse a ele, sabes, eu não estou agora para andar agora com a tralha para cá, para lá, toda a maneira. Eu venho para aqui, a gente não temos 20 anos, agora 20 anos para andar separados um do outro, então, olha, vens, eu estava sozinha na minha casa, bem, ainda tinha um meu mais novo, já grande, não é? E então eu disse, olha, mudas a gente, ele então veio para Montreal. E foi assim, depois de um ano, mas ele já tinha comprado o anel, eu sei que tinha comprado o anel, e então ali no Espírito Santo, porque ele disse, vamos a Portugal, mas a gente vai já comprometidos, já estava a dar o sinal, e então pedi-me em casamento, já fomos comprometidos para lá, fomos para um mês, Olha, isto é tão bom saber que há uma história muito interessante por trás deste casal, mas também é importante que nós saibamos se vocês estão preocupados com a nossa geração. Hoje em dia não se vê o futuro da mesma maneira que era ontem. Não. Nós temos a geração que tem que estar acautelada e vocês estão preocupados com isso, certamente. Mas já se sabe que agora
é tudo digital, é um mundo novo, com tudo diferente, não é? Isto agora até telefonemas, uma pessoa leva todo o dia para fazer um rendezvous, é péssimo. Também eu acho que é bom as coisas assim, os eletrónicos, porque sem isso também, por exemplo, a gente quer falar com a minha cunhada, ou a gente fala pelo Face, não é? O FaceTime, a gente são capazes, e naquele tempo não fazíamos isso. Mas agora é que os miúdos, até para atravessar a rua, levem o celular, e até é perigoso, não é? Vão para a mesa, levem o celular. Não há aquela comunicação. Nós primeiro, quando a gente tivemos a televisão, era branco e preto, só tinha 4 canais. Primeiro era 3, era o 2, o 4, o 6 e o 12. O 12 era inglês sempre, o 2 era francês. E nós levantávamos para ir mudar o canal, ok? Às vezes, meu pai dizia, vai mudar o canal? E a minha irmã dizia assim, mas eu já fui, vai, ela agora é a vez dela. Mas, por um lado, fazíamos exercício. Agora, eu acho até que há mais sedentarismo e essa coisa toda. Não há aquela comunicação, os filhos, ao domingo, as pessoas, não é, a família reúne-se depois da missa, eles íamos à missa, e a minha mãe tinha sempre, eu lembro-me, era uma assadeira com carne assada, ou galinha assada, batata com chouriço. Pelas festas, ela fazia licor, que eu também faço, continuei a tradição, e ela desde o primeiro, porque nós em Portugal, é verdade que temos fruta, não é? Mas temos as estações. Agora, hoje em dia, temos estações sempre, é todo o ano, ok? E às vezes, e então, quando chegava o Natal, ela fazia a árvore, quer dizer, que sai a minha mãe, ela fazia a árvore, mas ela pendurava às vezes mandarinas, uns cestinhos, umas coisinhas assim, e a coisa que ela metia na mesa, todos os natais, eram as mandarinas ou laranjas, e eu tenho a foto, ela com as mandarinas, e meu pai era os garrafões de vinho. A primeira não fazia, mas depois chegámos a comprar porcos, metade de um gueixe, depois partia, metia na frisa, nós íamos comendo, quando acabava tornava outra vez. Não havia mercado, havia um mercado de aves, era coelhos, era pato, era galinhas, galos, ao pé da Roy. Sim. Na São Laurent, Roy. Sim, Roy. Depois, quando teve depois a peixaria, era por ali, a primeira. Era o Alderman. E o senhor António Labão, a gente íamos, quando fomos para o Hotel de Ville, o senhor António Labão há que nos ajudarem muito. Às vezes ele dizia ao meu pai, olha, tu não podes esta semana, leva, pagas. Era em face, no outro lado do Chouriçor. Outro comércio que havia. Era em face. Ok? E a gente ia, mas a primeiro não havia assim, comércios portugueses. Não. A gente os mais antigos já desapareceram. A gente íamos, era muito ao Woolworths, as coisas eram os 5 cents, era o magazine dos 5 cents. Marcava mesmo 5 cents. Um pão, tu compravas um pão por 5 cêntimos. Onde é que era? O Woolworth, a gente ia muitas vezes a Santa Catarina. Tinha ali no canto
Mas a gente não ia de carro, era sempre de autocarro e na São Laurent por ali Olha, fora. e aqui lembram-me de repente, as calças à moda de boca de sino. Foi uma grande moda. Isso eu usei e o meu marido também usou e eu também usava a mini saia. E bota gogô, que era muito moda, as botinhas brancas, chamava-se-lhe bota gogô. A gente tinha que andar na moda, não era? Era assim. Mas a gente, quer dizer, sofrerem muito. Primeiro, a gente mudarem muito de casa, mas e depois meu pai comprou, até foi o meu tio que emprestou meu pai para comprar a casa na Cartier, não, na Clark, entre Mont Royal e Vila Nova. Quem vai para Vila Nova, ali uma casa em Rés do Chão, foi essa casa. Depois de ir para Portugal com 14 anos e fui trabalhar. A polícia foi buscar a fábrica. Porque eu sonhava que a minha avó do lado do meu pai tinha falecido e foi como um sonho premonitório. E então meu pai disse, ok, tu vais, mas quando tu vieres tu vais trabalhar. E eu disse, ok. Eu não me importei, quer dizer, mesmo se queria continuar, eu disse não. E então eu fui e é interessante, eu vim em setembro e minha avó faleceu em outubro. Ela não estava doente, ela só tinha os diabetes, estava quase meia ceguinha, ainda me vê. Ela teve a oportunidade de me ver, e depois em outubro ela faleceu. E depois quando eu vim trabalhar com 15 anos, com 14 anos para uma fábrica, a polícia foi-me buscar porque não tinha idade de trabalhar. Depois fui para o Real Vitória, foi de onde eu conheci o meu marido em casa dos Sás, porque o mais moço tocava viola, tocava guitarra, fazíamos grandes danças ali, mais a minha prima Celina, e então foi assim que nós conhecemos. Ele ia lá, que era amigo deles, e depois a gente andarem assim 5 anos, depois casamos. Olha, é uma história tão interessante. Estamos mesmo a terminar. O que é importante é que possamos perceber que há uma história muito grande por trás desta família, não é? Muito. Onde a Fátima teve uma vida que foi feita com outra pessoa, que já faleceu, e o Sr. João também teve uma outra vida também. Por isso agora o destino uniu-os e vocês hoje estão juntos aqui a acolher-nos da melhor forma, e é com todo o carinho que nós queremos conhecê-la melhor, e deu vontade de vocês transparecerem o que é que foi a vivência da vossa família, mas haveria muito mais para contar. É muito, só se escrever o livro. Olha, quem sabe, não é? Bem, eu já tenho livro de receitas, agora já tenho um herdeiro que quer, diz que vai brigar pelo livro, mas só escrito, mas é como eu digo, o mundo dá muitas voltas e estou muito feliz porque eu não me vejo uma pessoa, eu sou geminiana, não me vejo sozinha. E está bem acompanhada. Oh, muito bem. É, não é? Muito bem, sim. Olha, Fatinha, a terminar, eu gostaria de saber se está grata ao Canadá por tudo aquilo que lhe deu. Estou muito grata, se não fosse o Canadá, porque, bom, a família toda veio para cá. O que tenho lá é só umas primas, que eu saiba, ok, estão todos aqui. E então o hábito, fomos acolhidos muito bem, não podia ser melhor, não é? É assim, aprendemos com o tempo, mas se não fosse o Canadá, também, olha,
também não tinha conhecido A alegria e a felicidade, não é? também o meu marido, o falecido, nem o meu segundo marido. É assim, o destino está marcado, o destino marca a hora. Sem dúvida. Não é? Como o fado. E o Sr. João também está grato ao Canadá? Estou muito grato ao Canadá. Mas é eternamente português. Está internamente sim, português autenticamente. E a Fatinha? Eu também. Muito Consegue grato ao dividir? Consegue? Eu sou a dupla nacionalité. Eu só fui canadiana aos 1992. Mas consegue separar os dois? Não, quer dizer, eu não posso pôr de parte a nacionalidade portuguesa. Eu acho que tenho muito os costumes, as tradições, aquela cultura toda. Mesmo se eu vim pequenina, 5 anos e meio, uma coisa que ficou aqui dentro de mim, seja em comida, seja lá o que for, eu guardei. Olha, agradeço muito o vosso acolho e que haja sempre um sorriso nesses lábios e sempre muita felicidade neste lar. Muito obrigada Muito a vocês. obrigado Muito vocês. obrigada por vir cá à nossa casa. Estão sempre bem-vindos e é com muito gosto. E eu dedico muita força a vocês e muita saúde, especialmente a saúde, porque sem saúde não somos nada, o que precisamos mais aqui, e força e muita fé. Igualmente para os senhores. Bem Muito acham. obrigada, Obrigado. muito obrigada a felicidades vocês. sempre. Obrigada Obrigado a vocês. igualmente. Vou-vos contar que o Santo Cristo veio nos falar e diz que o futuro vale a pena viver para afastar todo o escuro. Tens que ter fé e crer e reza o Santo Cristo para vivermos mais em união. Reza o Santo Cristo e Ele te a livrar teu coração. Nisto rezai e em paz fiquei. Pedimos graças, damos louvores, por isso és o Rei de nossos Açores, para o sofrimento de quem está a sofrer. Dai-nos saúde e força para podermos viver. E reza o Santo Cristo para vivermos mais em união. Reza o Santo Cristo e Ele te a liberar teu coração. Nisto rezai, em paz fiquei. Nisto rezai, em paz fiquei.
Partes, meu irmão, para longe do teu país. Ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante, com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível. Nós portugueses somos de abraço. É o nosso cartão de visita. Antes de trocar nomes, já estamos a trocar abraços. Quando alguém nos dá a mão, nós queremos logo o corpo todo.
Abraçamos quem vem, abraçamos quem vai, abraçamos quem vai e volta. Como companhia de bandeira, abraçamos todas as bandeiras e abraçamos todas as línguas. Calma, não nesse sentido. Oui, parlare un poquito de tu. Abraçamos um futuro melhor, um passo de cada vez. De norte a sul e com tantas costas para abraçar, os nossos abraços são calorosos, às vezes demasiado. E é com esse espírito que abraçamos este mundo e o outro. Abraçamos la viande rose, o dolce fare niente, o salam aleikum e o show de bola. Abraçamos o jantar com pauzinhos, o chá das 5 e o almoço com as mãos. Venham de lá esses ossos. O abraço está para nós como desenhar mesas bonitas está para os suecos, que são ainda mais bonitas quando lá aterram petiscos portugueses. Aqui ou acolá abraçamos o desconhecido, aqueles que acabamos de conhecer e aquele português que encontramos sempre pelo caminho. Português? Seja o abraço 1 a 1, ou o abraço de grupo, o abraço tímido ou o abraço atrevido. Somos portugueses, somos de abraço. Sempre prontos a abraçar a próxima viagem. TAP, abraço ao mundo. A nossa primeira paragem causa-nos tanta emoção, porque prestamos homenagem à sobrinha do tio João. Na casa 56 a Filomena acolheu o seu tio, que foi o rei dos reis, das velhas e do desafio. Foi aqui que veio morrer o símbolo da nossa nação. Por isso te queremos agradecer. Em nome do tio João. É nesta mesma paragem que eu estou à vossa beira para prestar uma homenagem ao João Ângelo Vieira. Veste-lhe a tua moradia, tua comida e os teus pratos, mas ele nunca
esquecia da sua casa nos regatos. Ele aqui não nasceu, mas aqui lhe deram guarida, porque foi aqui que viveu uma parte da sua vida. Eu olho para si e vejo um brotar de emoção, e em nós brota o desejo de abraçar-te, João. Tu amastes, foi verdade, o grande tio João. E agora resta a saudade que sentes no coração.